Graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Através da Palavra. Antes de começarmos essa reflexão bíblica, eu já quero te fazer um pedido rápido. Se esse conteúdo te abençoar, deixa o seu like, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e se inscreva no canal para que mais pessoas também possam receber a palavra de Deus. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais vidas. Agora me conta aqui nos comentários também, qual mulher de Deus marcou a sua vida? Pode ser a sua mãe, pode ser uma avó, uma esposa, alguém da igreja. Hoje nós vamos refletir sobre um tema muito especial. Quando Deus levanta uma mulher. O nosso texto está em Juízes, capítulo 4, versículo 4 ao versículo 9. O livro de Juízes relata um relato dos períodos mais turbulentos da história de Israel. Segundo a tradição judaica antiga, a autoria do livro é atribuída ao profeta Samuel, que teria reunido os registros históricos desse período. Provavelmente ele foi escrito por volta de 1050 a 1000 a.C., pouco antes de Israel começar a ter reis. E o livro mostra um ciclo espiritual que se repetia constantemente. O povo se afastava de Deus, então Deus permitia que o inimigo oprimisse Israel. Depois o povo clamava ao Senhor. E então Deus levantava um libertador. Esses libertadores eram chamados de juízes. Esse período aconteceu antes de Israel ter reis como Saul, Davi e Salomão. Não existia um governo central. A própria Bíblia resume esse tempo como uma frase muito forte que nós encontramos em Juízes, capítulo 21 ao versículo 25, que diz: cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Era um tempo de confusão moral, espiritual e social. E é justamente nesse cenário que Deus levanta uma mulher chamada Débora. Agora, quem foi Débora? Em Juízes, capítulo 4, versículo 4, a Bíblia nos apresenta Débora. Ela foi profetisa, juíza de Israel, líder espiritual do povo. Ela é considerada a quarta juíza de Israel. O nome Débora significa abelha. Alguns estudiosos explicam que esse nome pode simbolizar características como diligência, trabalho, organização. Também pode ser considerado liderança. Assim como uma abelha trabalha para produzir o mel, Débora foi uma mulher que produziu direção e vitória para o povo de Deus. Mas aqui precisamos entender algo muito importante. O que significa ser juiz de Israel? Naquele tempo, um juiz não era apenas alguém que julgava causas. O juiz era líder político, líder militar, libertador levantado por Deus. Os juízes eram instrumentos usados por Deus para trazer libertação ao povo. E o que significa ser profetisa? Uma profetisa era alguém que recebia a direção de Deus, transmitia a palavra de Deus ao povo, ou seja, Débora não liderava por opinião, por alguma opinião de outras pessoas ou pessoal. Ela liderava debaixo da voz de Deus. Como explica o comentarista bíblico Whisper, Débora não buscava poder, ela exercia liderança espiritual, porque o povo reconhecia que Deus falava através da vida dela. Mesmo em um tempo de crise espiritual, Deus provou algo poderoso. Deus sempre levanta pessoas para cumprir os seus propósitos. E através da vida de Débora, aprendemos algumas lições sobre o que Deus faz através
da vida de uma mulher que se coloca nas mãos de Deus. Primeiro, uma mulher de Deus, ela busca intimidade com Deus. Em Juízes capítulo 4, versículo 4 ao versículo 5, a Bíblia diz que Débora julgava Israel e se assentava debaixo da chamada palmeira de Débora. E o povo subia até ela, buscava direção. Veja, o povo não ia a um palácio, o povo não ia em um lugar político, o povo ia até uma mulher de Deus. Eles iam até Débora porque sabiam que ali havia algo diferente. Ali havia alguém que tinha a palavra de Deus. Débora estava debaixo de uma palmeira, um lugar simples, sem estrutura, sem aparência de poder. Mesmo assim, o povo vinha de várias partes de Israel para buscar a direção. Isso nos ensina que a autoridade espiritual não nasce de posição, nasce de intimidade com Deus. O Whisper, ele também vai dizer que a autoridade de Débora não vinha de posição política, mas de caráter espiritual. Ou seja, o povo reconhecia algo nela. Deus falava através daquela mulher, e isso também acontece hoje. Muitas pessoas aparecem para conversar conosco, pedem conselhos, pedem oração, pedem direção, e às vezes até nós nos perguntamos: por que essa pessoa veio falar comigo? A resposta é simples: porque elas veem Deus na sua vida. Não é sobre posição, não é sobre status, é sobre presença de Deus. E aqui está uma verdade: quem anda com Deus se torna um lugar de direção para outras pessoas. Mas intimidade com Deus produz algo mais, produz direção. Agora nós vamos entrar para o segundo tópico. Uma mulher de Deus traz direção quando os outros estão parados. Em Juízes capítulo 4, versículos 6 ao 7, Débora chama Baraque e transmite a direção de Deus para a batalha. Naquele momento, Israel estava sendo oprimido por Sísera e pelo seu rei, Jabim. Era um tempo de medo, era um tempo de opressão. Mas no meio disso, Deus levanta Débora. Ela chama Baraque e diz aquilo que Deus havia falado. Isso revela algo muito importante. Débora tinha discernimento espiritual e hoje falta muito isso na nossa vida, na igreja. Ela sabia ouvir a voz de Deus. Whisper também vai comentar sobre isso. Débora era uma mulher que sabia ouvir a voz de Deus e encorajar outros a obedecer. Algo interessante no texto é que Baraque era comandante do exército. Ele tinha soldados, ele tinha autoridade militar, mas quem trouxe a direção de Deus foi Débora. Isso mostra: nem sempre quem tem a posição tem a direção. Às vezes Deus levanta alguém com sensibilidade espiritual para mostrar o caminho. E isso acontece muito dentro das famílias. Quantas casas estão de pé hoje porque existe uma mulher sensível à voz de Deus dentro daquele lar? Uma mulher que ora, uma esposa que busca a Deus, uma avó que intercede pela vida, uma mulher que diz: vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos colocar isso nas mãos do Senhor. Deus usa essas mulheres para trazer direção espiritual para famílias inteiras. E quando a direção de Deus é obedecida, a vitória chega. Terceiro tópico da mensagem: uma mulher de Deus participa das vitórias de Deus. Em Juízes capítulo 4, versículo 9, Débora profetiza algo impressionante. Ela diz que a honra da vitória não seria de Baraque, mas seria entregue nas mãos de uma mulher. E foi exatamente isso que aconteceu. Mais adiante na história, Deus usa Jael para derrotar Sísera, o comandante do exército inimigo.
Ou seja, naquele momento decisivo da história de Israel, Deus usa duas mulheres, Débora trazendo a direção de Deus e Jael executando o momento final da vitória. Isso nos ensina, Deus não usa mulheres apenas para aconselhar, mas Deus também usa mulheres como instrumento nas suas vitórias. Wisber vai comentar: quando o povo de Deus obedece à palavra de Deus, a vitória é inevitável. E aqui está uma verdade forte: quando Deus está no controle, Ele usa quem Ele quiser para trazer a vitória. Agora nós entramos na conclusão dessa mensagem. A vida de Débora nos mostra algo muito claro. Uma mulher de Deus busca a Deus, escuta a voz de Deus, dá direção espiritual, fortalece pessoas, coopera com os planos de Deus. Débora, ela não buscou destaque, ela apenas se colocou nas mãos de Deus e Deus usou para mudar a história daquela nação. Todos nós temos nossa vida mulheres que Deus usou, mães, esposa, avós, irmãs, líderes espirituais, mulheres que oravam por nós, mulheres que nos aconselharam, mulheres que nos amaram de Deus. Hoje, essa semana, foi o Dia das Mulheres. E essa palavra é para todas as mulheres. Se essa palavra falou com você, eu quero te pedir novamente, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e escreva aqui nos comentários: Deus levanta mulheres para cumprir os seus propósitos. E também comenta aqui qual mulher de Deus marcou a sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal Através da Palavra e no meu canal também, se inscreva e ative o sininho para não perder as próximas reflexões bíblicas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, a sua trajetória e até o próximo vídeo.